Bom dia, gente. Meu nome é Agatha e meu professor orientador é o Márcio Moreira. E hoje eu vou falar sobre investigação do repertório verbal de estudantes universitários em frequência de verbalização de palavras no plural e a vocalização do pesquisador. E eu vou começar com uma breve introdução, né? Greenspan, em 1955, ele verificou a possibilidade de alterar a frequência de uso de palavras no plural, dado o reforçamento pelo experimentador. Ele solicitava ao participante que dissesse uma palavra e somente quando ele falava palavras em plural, isso era reforçado por uma vocalização. E ao longo do procedimento, os resultados, né, revelaram que houve um aumento de palavras no plural quando isso era reforçado. Então, minha pesquisa foi uma replicação de Greenspan, e ele é utilizado para o paradigma do condicionamento operante, que a definição é o estímulo de reforço, né, que é introduzido por uma resposta que aumenta a probabilidade de ocorrência dessa resposta. Então, eu vou começar a falar sobre o método. Os participantes foram 5 estudantes do curso de Química, Geologia, 2 de Medicina e Fisioterapia. As idades entre 20 e 21 anos, e todas eram do sexo feminino. E começando pelos procedimentos éticos, né, que foi enviado ao TSLE um dia antes da chamada de vídeo. Então, elas leram, eu perguntei se tinha alguma dúvida, que se tivesse alguma dúvida antes de começar, né, elas poderiam fazer. E o local, né, foi o Google Meet, que foi enviado o link, né, para elas antes da chamada. Os instrumentos que eu utilizei. Eu usei 2 computadores, né, um meu e o da participante, para abrir a plataforma do Google Meet, e uma planilha para registrar os registros, né, e o celular para usar o cronômetro para contabilizar o tempo. O delineamento experimental que eu usei foi de sujeito único, delineamento ABA, que tinham 3 condições experimentais: a linha de base, a intervenção e o retorno da linha de base. Cada etapa dessa durou 15 minutos, né, totalizando 45 minutos, mas teve um intervalo de 5 minutos entre elas. Os estímulos, né, utilizados foram, o reforçador foi o aham. Então, na intervenção, cada vez que o participante falava a palavra no plural, era reforçado com a palavra aham. A minha VA e minha VD, a variável dependente foi medido o comportamento, que eram as palavras de verbalização de palavras no plural, e a independente é a vocalização do pesquisador, que eram 2 valores, o aham e o silêncio. Então, primeiramente, né, começou com a linha de base e era falada a seguinte instrução: obrigada pela sua participação, ela terá duração de 45 minutos. Essa é uma pesquisa sobre associação de palavras e sua tarefa será falar palavras que lhe vierem à cabeça durante todo esse tempo da sessão. Só não pode contar, por exemplo, 1, 2 ou 3. Então, antes de cada participante começar, eu dava essa instrução. E durante, né, a linha de base, eu ficava com expressão neutra e totalmente em silêncio. Na minha intervenção, após 5 minutos do intervalo, né, depois da linha de base, era toda vez que o participante falava, né, palavra em plural, eu reforçava com aham, mas eu continuava com a expressão neutra. Depois também, dos 5 minutos dados depois da intervenção, retornou a linha de base, né, que eu também, de novo, eu ficava com a expressão neutra e em silêncio. Aí os meus resultados, né? Coloquei os gráficos juntos aqui. Esses gráficos representam a variação da emissão de palavras no singular e no plural de cada participante. Então, o azul é o singular e o vermelho é o plural. Na linha vertical são o número de palavras, né? Na horizontal são as condições. Aí, observando o gráfico dos participantes, né? Eles vocalizaram mais palavras no singular do que do plural.
Então, não houve nenhum aumento de palavras no plural no momento da intervenção. E o participante 4 foi o que mais verbalizou palavras no plural. O participante 4, comparado aos outros, foi o que mais falou palavras no plural. Mas isso não necessariamente foi no momento da intervenção. Aqui, esse gráfico fala o número de palavras faladas em cada condição para cada participante, dividido em 3 intervalos de tempo, de 1 a 5 minutos, 6 a 10 minutos e 11 a 15 minutos. Eu separei as partes assim, mais importantes, né? E percebeu que no P2 houve o número de palavras, o mesmo número de palavras, né, na intervenção, que era no intervalo de 6 a 10 minutos, e no retorno da linha de base. Então, no retorno da linha de base e no momento da intervenção, eles falaram 133 palavras. Então, foi o mesmo número de palavras nesses momentos de tempo, desse intervalo de tempo. O participante 4 foi o que mais falou palavras entre outros participantes, em geral, né? E o P3 foi o participante que emitiu o menor número de palavras, comparado aos outros participantes. Mas ele e o P4 tiveram um aumento de palavras na intervenção. Mas isso não significa que foi palavras no plural, né? Foi palavras em geral. Esse gráfico representa a quantidade total de palavras que cada participante deste emitiu no somatório de todas as etapas. Então, como eu falei no gráfico passado, né, o P4 foi o que mais falou palavras, aí caindo para o P2, P5, P1 e P3. Então, o P3 foi o que menos falou palavras. E no final dos 45 minutos, foram feitas as seguintes perguntas para os participantes. Sobre o que você acha que se tratava? O que você acha que era o propósito do aham? Por quanto tempo você acha que estava falando palavras? Foram feitas essas perguntas, né, para ouvir as opiniões deles acerca da pesquisa e também entender, né, o estímulo que apresentou durante a intervenção. Aqui eu coloquei os relatos, né? Então, sobre o que você achava que foi tudo isso? O participante 1 falou: pensei que fosse sobre os pensamentos que estão os mais concentrados. Percebi que eu sempre voltava a falar da área da minha vida a qual estava mais preocupado. A participante 2 falou: a única informação que eu tinha era que precisava ser um estudante universitário. Pensei que poderia ser para ver o foco do estudante. Palavras que mais repetem, tipo de palavra, palavras positivas ou negativas ou associação de palavras. O participante 3 falou: achei que se tratava sobre algo relacionado achei que se tratava sobre algo relacionado à criatividade sob pressão. O quanto nossa mente consegue produzir a mesma coisa em um determinado período de tempo. A participante 4 falou: pensei que se tratava sobre descobrir as palavras que mais habitam meu subconsciente. Não notei mudança. E EP5, como era um estudo de psicologia, já achei que estava analisando o que eu falava, meu emocional, etc. A segunda pergunta, né, foi: qual era o propósito do aham para você? Participante 1 falou: pensei que o aham fosse sobre as palavras que eu mais estava falando. O P2, a participante 2, falou: não sabia o propósito do aham, mas achei muito ruim, pois você me desconcentrava muito. Quase pedi para você parar. Eu nem sei o que ia fazer se ela falasse assim, para, mas ela não falou. A participante 3 achava que o propósito de falar aham era mais para concordar com o participante e estimular ele a continuar falando. Participante 5, pensei que o aham fosse um sinal de afirmação de que eu estava ouvindo, né? E o que ela estava dizendo. O participante 5, não consegui notar o intuito do aham. Achei que você estivesse concordando comigo e achei diferente, pois na primeira sessão você não falava nada. E na terceira pergunta, né? Por quanto tempo você acha que estava falando as palavras? Para mim durou muito, porque eu acho que eu fiquei muito incomodada, assim, com os participantes, assim, tipo, 45 minutos, acho que eu estava muito mais preocupada que eles. Mas até que foi positivo. A participante 1 falou que não foi muito longo, pareceu que foi 15 a 20 minutos. A participante 2, achei que o tempo passou rápido, parecia menos tempo. Participante 3, não achei tão rápido, mas bem menos que 45 minutos. A participante 4 falou: pensei que cada sessão tinha durado mais ou menos 8 minutos. E a 5 falou só que o tempo passou rápido.
e a minha discussão, né? O objetivo dessa pesquisa foi verificar o efeito da VI sobre a VD, né? Que a VI, como eu falei, do experimento era a vocalização do pesquisador, que tinham dois valores, né? Que era o aham ou silêncio, e a VD era medir o comportamento e a frequência de verbalização de palavras no plural. E para isso replicou a pesquisa de Ginsburg. Foi investigado se realmente, né, acontecia o aumento de palavras no plural, quando isso era reforçado pelo pesquisador. E conforme eu mostrei nos gráficos, né, da figura 1 principalmente, todos os participantes falaram mais palavras no singular do que no plural. O presente estudo deram resultados diferentes da pesquisa original. Não houve aumento de palavras no plural quando isso era reforçado. E esses resultados podem ter sido diferentes pela, a duração da pesquisa e o método utilizado, né? O de Ginsburg foi presencial e 55 minutos, e o meu, né, foi online e 45 minutos e intervalo entre elas, né? No Ginsburg não houve esse intervalo. A minha limitação, eu achei que foi, por ter sido de forma online, né? Às vezes a internet, isso aconteceu poucas vezes, assim, foi 2 vezes no máximo entre os 5 participantes. Mas pode ter acontecido que travou alguma hora e aí eu perdi alguma palavra. Então talvez eu não tenha reforçado ou anotado alguma palavra. E minhas pesquisas futuras, né, eu falei que seria interessante que a pesquisa acontecesse de uma forma presencial e para ser comparado com a pesquisa original e essa pesquisa que eu fiz online. Aí comparar os 3 estudos. E é isso.